Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MXRF, um dos fundos mais populares da Bolsa, se não o mais popular, um dos maiores fundos e que vai ter uma emissão em breve, a sua 8ª emissão. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso e quero destacar para vocês dois pontos aqui no relatório. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre taxa de sensibilidade, para eu explicar melhor, tem alguns inscritos com dúvida, e eu quero explicar fundos que estão com deságio e a taxa de sensibilidade, frente fundos que estão com ágio e a taxa de sensibilidade, para vocês entenderem alguns conceitos. E também tem um ponto aqui do relatório que eu quero destacar para vocês, que com o tempo, lendo muitos relatórios, a gente consegue perceber quando o gestor está falando algumas coisas nas entrelinhas. E isso é importante para vocês aprenderem para analisar os fundos que vocês querem investir. Então vamos lá. No início aqui dos comentários do gestor, ele coloca que, mais uma vez, destaca o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, que conta agora com quase 800 mil cotistas e o maior da indústria de FIIs, na database do relatório do mês de fevereiro. O book de CRI, FI e permutas não tiveram movimentações significativas dentro do mês. A gente sabe que esse é um fundo que ele tenta investir 80% do seu PL em CRIs e 20% do PL em permutas financeiras. Entretanto, ele já vem sinalizando aqui para a gente em alguns relatórios que a gestão reforça que é possível que a volta de caixa das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs. Então a gente pode ver aí, quem sabe daqui a alguns meses, o fundo extrapolando até um pouquinho aqui desses 80% do PL em CRIs, diminuindo um pouquinho o percentual em permutas, o que eu julgo ser interessante nesse momento, dado aí o cenário macroeconômico um pouco mais desafiador. Se a gente conseguir, se a gestão conseguir alocar em CRIs mais high grades, obviamente, aí ela coloca uma pimenta ou outra para melhorar o rendimento, vai ficar mais defensivo do que ter 20% do PL em permutas, então é interessante. Eu destaquei esse parágrafo porque ficou bem interessante e bem sucinto aqui o que o gestor colocou. Então, com o nível atual de juros e inflação da economia brasileira, aliado ao cenário de maior volatilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante. Com os atuais níveis de Selic e inflação, balanços e estruturas mais alavancadas tendem a sofrer deterioração mais rápida, com empresas tendo maior dificuldades de repasse de preços, dado o macro desafiador, resultando em compensação de margens e aumento de despesas financeiras. Dessa forma, a gestão segue ainda mais focada em empresas de balanços sólidos ou estruturas de securitização com ampla sobrecolateralização e mecanismos de mitigação de riscos. Resumindo, ele está tentando levar o PL do fundo para posições mais high grades. E é interessante, como eu disse, esse fundo tem aqui um percentual em permuta, que já traz um risco maior para o fundo. Então, ele alocando em CRIs menos arriscados e que ainda assim estão pagando bem, é bem interessante. E aqui ele resume basicamente o movimento que todo o mercado tem feito. A gente tem notado muitos gestores com essa mesma cabeça, muitos investidores, de aguardar e ser um pouquinho mais defensivo. Lembrando que o caixa nesse momento está remunerando muito bem. Então, você ter ali um dinheiro em caixa remunerando, aguardando oportunidades e ir alocando aos poucos pode ser uma estratégia eficaz. Então, ele coloca aqui que, segundo o regime de caixa, o fundo gerou 0,127 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Então, pode haver aqui algum descasamento temporal entre os índices e taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento. É uma forma que eu prefiro também, tá, pessoal? Claro que tem alguns fundos que são exceção, mas em regra é o que eu prefiro. Ele coloca aqui a alavancagem do fundo muito baixa, então 3,41% do PL, muito pouquinho, e o fundo hoje conta com uma reserva de correção monetária, acumulada na casa de 8 centavinhos por cota. A DRE aqui não tem nada para a gente comentar, basicamente ele gerou aqui um resultado de pouco mais de 28 milhões e 700 mil, distribuiu pouco mais de 27 milhões, conseguiu fazer uma reservinha. Para não deixar passar batido aqui a taxa de administração do fundo bem competitiva, 0,90, e aqui o valor da cota patrimonial 10,07. Guardem isso na memória que daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso. Pessoal,
Lembrando que com 1000 inscritos eu vou divulgar lá no Telegram um material que eu preparei para vocês, bem objetivo, para poder ajudar vocês a aproveitar melhor os meus vídeos, os vídeos de outros YouTubers que vocês gostem. E é um material para iniciante. Eu vou ali comentar um pouquinho sobre conceitos, fundos de papel, fundos de tijolo. Vou trazer também um glossário para facilitar. Então, chegando em 1000 inscritos lá no Telegram, eu vou divulgar. Então, peço sua inscrição. Aqui a gente consegue olhar um resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses. E a gente consegue ver aqui a receita de permuta, a receita de FIIs, receita de CRIs, né, abate aqui das despesas, e deu aqui 0,61. Dividindo aqui por 6 meses, então o fundo gera aqui 10 centavinhos, é a média dele. Lembrando que a gente está pegando aqui no resquício de alguns meses ali de deflação. Então esse fundo pode ser que ele consiga gerar um pouquinho mais. Vou comentar mais sobre isso quando eu for falar da emissão, que é o próximo assunto depois da taxa de sensibilidade. Taxa de sensibilidade, pessoal, de uma forma bem simples, se você tem aqui o valor patrimonial em R$ 10,07, e se você compra a R$ 9,07, então a taxa média da carteira, nesse caso do IPCA, que é IPCA mais 8,23, quando você compra R$ 1 mais barato a cota, você está levando para casa IPCA mais 10,60, ou seja, uma taxa bem mais alta que a 8,23. Aqui no CDI a gente consegue ver a mesma coisa. A 10,07 você está levando o CDI mais 2,81. A R$ 9,07 você leva CDI mais 6,51. A questão é, isso aqui é quando tem deságio, ou seja, quando a cota está descontada. A cota nesse momento ela está 10,37, ou seja, ela está 30 centavos acima do valor patrimonial. Isso deve dar ali um PVP mais ou menos de 1,02. Então, você está comprando a cota nesse preço, você está levando taxa menor que essa aqui. Então, você deve estar levando na casa de IPCA mais 7,9, mais ou menos, por aí. A gestão não traz aqui para a gente, por óbvio. Então, eu quero comentar disso com vocês, porque muitos fundos estão colocando taxa de sensibilidade. Eu estou vendo alguns investidores se confundindo, principalmente nos fundos base 10, por achar que só porque é base 10 está mais barato que um outro fundo. Depende. Esse aqui é um exemplo clássico e bem claro. A cota patrimonial está em R$ 10,07. Se você está pagando acima disso, você está pagando mais caro do que o que ele tem ali dentro. Porque quando é um fundo de papel, a gente consegue mensurar, consegue marcar na curva, consegue chegar nesse valor patrimonial bem exato, diferente da metodologia do tijolo. Então, nesse caso, não estou falando mal ou bem do fundo, estou fazendo aqui uma análise matemática, contábil. Se você compra nesse preço, você está levando um pouquinho menos de taxa para casa. Lembrando que esse é um fundo que vai emitir em breve. Então, quem aí quer aumentar a posição, talvez consiga, através da emissão, cotas mais baratas. Eu quero mostrar aqui um ponto para vocês no relatório. Interessante, ele tem aqui uma posição em GTLG, que a gente sabe que o HGLG está ali fazendo uma operação para adquirir esse fundo. Então, pode ser que essas cotas aqui sejam convertidas em HGLG. Vai ser bem interessante para mim, é um dos melhores fundos da Bolsa. E aí o MXRF vai passar a ter exposição nele. Aqui foi um ponto bem interessante. Esse relatório ele saiu no dia 21 de março. Eu ia trazer esse vídeo para vocês na semana passada. Entretanto, como a gente teve muitos desdobramentos da questão do HCTR, DEVA, TORD, enfim, eu trouxe muitos vídeos sobre isso, esse vídeo acabou ficando para depois e nesse meio termo o MXRF soltou um documento chamando uma assembleia para falar sobre a nova emissão de cotas. Mas aqui, no dia 21, o gestor já deixava bem claro, para quem acompanha sempre os relatórios, que em breve vinha uma emissão. Então, o fundo não realizou movimentações significativas dentro do mês, mas possui operações de volumes relevantes no pipeline e em estruturação. Então, aqui ele deixou bem claro que ele estava focando muito seus esforços em pipeline, estruturando operações. Então, para quem acompanha há muito tempo o mercado, sabe que o gestor às vezes dá alguns indícios de quando vem a emissão. Então, lá no dia 21, quando saiu o relatório, quem leu já estava ciente que poderia acontecer uma emissão em breve, até por isso a cotação subiu tanto, acredito eu. E aqui no dia 29, ele chamou essa assembleia
para deliberar sobre a 8ª emissão de cotas, no montante de até R$500 milhões, e aqui ele já coloca que pode ter um lote adicional de mais 25%, se o mercado assim demandar, e também nessa mesma assembleia vai ser votada aqui as contas, né, o exercício de 2022. Bom, a gente ainda não tem informações sobre valor da emissão, taxa, enfim, datas. Quando tudo isso sair, tem que primeiro ser aprovado na Assembleia a emissão. Depois disso, vem essas datas e valores. Eu vou trazer vídeo para vocês. A única coisa que a gente tem que olhar, né, ficar atento, vai ser as taxas que vão ser cobradas para fazer essa emissão. Geralmente a XP costuma cobrar um pouco caro aqui no fundo, mas se ele conseguir captar, e é por isso que eu torço para uma taxa baixa, vai ser um momento assim muito bom para o fundo, porque ele vai captar, digamos aqui, 500 milhões em um momento que o mercado está pouco líquido, com pouco dinheiro, escassez de dinheiro. Então ele vai conseguir aportar em operações muito boas, operações high grade pagando muito bem, e vai melhorar como um todo o perfil do fundo. Então torço muito para que a emissão aconteça e para que o fundo consiga captar bem, e tomara que para tudo isso acontecer também a taxa seja baixa, que aí vai ser bom para o cotista. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, então deixa o like. Lembrando, o grupo do Telegram está aqui na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!